Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração também. Nós vamos hoje dar uma sequência num tema que nós começamos ontem, falando sobre chegar mais perto de Deus. Chegando mais perto. É o que Deus quer e é tão importante. E hoje daremos uma sequência sobre este assunto. Estaremos dando uma olhada hoje em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Estaremos também no Salmo 139, estaremos em Isaías 55. Vamos abrir a Bíblia de uma maneira completa para nós entendermos como Deus ama aquele que se aproxima dele e como ele deseja que nós venhamos conhecê-lo. Ele já nos conhece, mas ele deseja que nós venhamos conhecê-lo. Amém? Esse será o nosso tema de hoje. Eu louvo a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E quero aproveitar esse momento para enviar um grande abraço à pastora Nelly, que é a proprietária desta loja, e você pode já conhecer um pouco mais através do número que está na tua tela, que é 9136-3082. É um número para você fazer contato. Você pode ver, hoje estou vestida com esta blusa bonita, esta calça, que aí você pode encontrar também na Nelly Modas, tá bom? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, Iadã, uma igreja atuante, visionária, uma igreja missionária também. Na tua tela você vai ver o número de contato, vai ver também, com certeza, o site da Iadã, uma igreja abençoadora, e você vai conhecer um pouco mais. Também você conhecerá a Faculdade Boas Novas através do site que está na tua tela. Louvamos a Deus por ela, uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus, onde você pode conhecer também, não só pelo site, mas pelo número que está aí na tua tela. E também louvamos a Deus pelo Instituto de Educação Boas Novas, que é a IEBN. E louvamos a Deus também por você, que é um semeador no reino, um semeador na Boas Novas, ou da Boas Novas, que semeia em solo fértil. Aqui produz vidas, porque leva a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, a palavra de Deus, ela cura, renova, restaura, transforma, vidas são edificadas, totalmente mudadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, pelo poder da palavra. E você hoje faz isso possível quando você contribui com a sua oferta voluntária, sendo um semeador deste projeto. Amém? Quero também lhe dizer que nós temos uma fanpage. E você pode entrar lá, curtir, comentar, compartilhar e deixar também o teu pedido de oração. Nós vamos orar com você, pela tua causa, porque nós cremos aqui nesse ministério na importância não só da palavra, mas também da oração. E hoje nós vamos falar sobre oração, porque para nós chegarmos mais perto de Deus, é necessário nós termos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento vem quando nós abrimos a palavra dEle, mas também quando a gente fala com Ele. Quando nós oramos, quando a gente louva Ele, canta para Ele, exalta o nome dEle. Amém? Isso é muito importante. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não nos esquecendo que tem um número para você, nesse momento, fazer contato com a gente. Está aí na tua tela. Esse número é para você ligar e para você dizer, olha, estou precisando de oração, ore comigo. E a gente vai fazer justamente isso. Nós vamos orar com você através desse número que está aí na tua tela para você acessar, você ligar. As pessoas que vão te atender são pessoas amáveis, pessoas de Deus, que vão colocar ali no papel, virar para mim aqui no estúdio, e aqui juntos vamos levantar um clamor pela tua vida, porque nós cremos no poder que há na oração. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, não saia daí. Hoje temos a parte 2 daquilo que nós já começamos ontem, falando sobre chegando mais perto de Deus. Que coisa boa. Eu aguardo você daqui a pouco mais no próximo bloco.
Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós estamos hoje dando uma sequência a um estudo que nós começamos ontem falando sobre a importância de nós chegarmos mais perto de Deus, chegando mais perto, conhecendo Jesus de uma maneira mais íntima. É o desejo dele, de Deus, do nosso Pai, o desejo do Espírito Santo, é o desejo de Jesus, que você e eu venhamos o conhecer. Nós vamos agora falar hoje, dando uma sequência no que foi falado ontem, sobre 4 versículos que nós começamos a comentar com você. Vamos só recapitular aqui rapidinho, porque pessoas ligaram ontem, pessoas entraram na página do Abrindo a Bíblia falando sobre a questão de, eu quero aqueles versículos que você comentou ontem, eu achei tão interessante falando sobre chegar mais perto. Começamos com Provérbios 8, 17, quando ali o autor fala, né, que Deus ama os que o amam e os que o buscam o acham. Então, olha só as palavras, né, os verbos, o verbo buscar. Depois falamos em Tiago, capítulo 4, versículo 8, né, que fala, aquele que busca o Senhor o encontra, não é? E falamos também sobre a passagem de Jeremias, capítulo 29, se não me engano, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E aí falamos também de Romanos 12, no versículo 5, se eu não me engano, é o versículo 11, no zelo não sejais remissos, mas sejam fervorosos de espírito, buscando ao Senhor. Nesse zelo, nós estamos falando sobre o zelo de buscar a palavra, buscar Deus, o zelo de tempo, dedicar um tempo para orar, dedicar um tempo para ler Bíblia, dedicar um tempo para estar na presença de Deus. O zelo aqui é o cuidado com esse tempo que a gente está tirando para chegar mais perto de Deus. Então nós falamos sobre isso. É interessante você anotar estes versículos. Eu acho que eu não fiz jus aqui ao versículo que eu acabei de citar aqui, que está em, deixa eu só pegar rapidamente aqui, ele está em Tiago, vamos achar aqui rapidinho, Tiago capítulo 4, versículo 8, que fala assim, olha só, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sabe, nós precisamos fazer isso hoje. Nós precisamos entender que Deus nos ama e Ele deseja não somente nos abençoar, mas Ele deseja que nós sejamos abençoados através do relacionamento que Ele nos oferece com Ele. Quando Ele fala para o salmista no Salmo 27, no versículo 8, ele fala, o salmista já percebe, quando ele fala assim, ao meu coração ocorre, algo diz para o meu coração, busque a minha face. Ele está dizendo, alguém está dizendo para mim, claro que é Deus dizendo isso para ele. Então ele está dizendo, Deus está falando para mim, para o meu coração, buscar a Ele, buscar a face é intimidade, é falar com Deus, é o rosto de Deus. Não está dizendo, busque as minhas mãos, porque as mãos de Deus nos abençoam. E é isso que muitas pessoas buscam, só as bênçãos. Só querem Deus para Deus abençoá-las. Em outras palavras, elas usam Deus. Elas querem Deus para o seu bel prazer. Deus, eu quero alguma coisa. Deus, eu preciso de tal coisa. Chegam para Deus só para pedir. Mas Deus não quer só que a gente chegue a Ele para solicitar algo das mãos dEle. Deus quer intimidade. Busque a face dEle, o rosto de Deus, a presença dEle. Isso é muito importante. E é por isso que nós estamos aqui e vamos dar continuidade a esse estudo na parte 2. Eu quero hoje falar de uma pessoa que muito influenciou o meu ministério. Ela é uma autora de livros, uma mulher
que hoje tem os seus 60 e poucos anos de vida. Eu tenho acompanhado a trajetória dela. Quando ela, aos 17 anos de vida, estava nos Estados Unidos, num lugar lá que tinha praia, mar. E a sua família, nos finais de semana, nas férias, sempre iam para um lago, tipo assim, uma baía. E lá eles brincavam na água, mergulhavam. E um certo dia, esta jovem estava ali mergulhando naquela água. E sem querer, ela mergulhou num local muito raso. E ela bateu a sua cabeça numa pedra. E quando ela bate a sua cabeça naquela pedra, ela quebra, ela rompe aqui, na sua cervical, aqui na espinha, vértebras que elas controlam braço, perna, movimento, pescoço. E imediatamente aquela jovem de 17 anos se torna uma jovem paraplégica. Do pescoço para baixo, tudo é mobilizado. Ela passa anos, literalmente, fazendo terapia, fisioterapia, e tudo para poder sobreviver. Mas aprove a Deus que ela sobrevivesse. E depois de algum tempo, quando ela começa a entender que Deus tinha um plano na sua vida, ela começa a se render mais a Deus. Ela começa a ter uma intimidade muito forte com Deus. E ela entende alguns princípios sobre conhecer Deus na dor. O sofrimento necessário que Deus permite na nossa vida para Ele fazer com que nós venhamos a ter intimidade com Ele. Para que nós venhamos a conhecê-lo mais. A nós começarmos a entender que nós precisamos passar por sofrimentos. Olha que interessante isso. Esta mulher, esse livrinho que eu estou com ele hoje, é um livro dela. E ela é uma mulher de Deus, que começou com uma paraplégia, ela ainda continua paraplégica, mas Deus tem levado ela aos 4 continentes, 5 dessa terra. Ela prega na África, na Ásia, nas Américas. Ela é uma mulher de Deus que viaja para ministrar o que Deus fez na vida dela. Mas eu amo os seus livros, os seus escritos, e tudo que ela escreve eu procuro ler. Porque Deus fala comigo. Deus trabalha comigo através do que ela escreve. E algo que ela escreve aqui sobre a questão de conhecer Deus através do sofrimento. Nós estamos falando hoje sobre chegar mais perto de Deus. Aqui ela fala como esse sofrimento na vida dela trouxe ela mais perto de Deus. Como o sofrimento na vida dela trouxe ela mais perto de Deus. Vocês estão entendendo isso? O sofrimento na nossa vida não é algo corriqueiro. Claro que ele é uma consequência do mundo que a gente vive. Jesus fala, nesse mundo a gente vai ter aflições. Mas ela coloca aqui um versículo, essa autora, que eu gostaria de falar sobre ele hoje nesse programa. Está aqui em Filipenses, capítulo 3, que é um versículo poderoso. Estava aqui estudando ele e falando comigo mesmo. Que versículo bomba, que versículo tremendo. Ele fala assim para mim e para você, Filipenses 3:10. Para o conhecer quem? Jesus. Para que eu, Paulo é o autor de Filipenses, está dizendo, para eu conhecer ele e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ter comunhão com Jesus no lugar da dor. Na comunhão do sofrimento de quem? De Jesus. A cruz de Jesus é o lugar da sua maior obediência a Deus. Ele foi obediente. E aquela cruz nos une a Deus. Comunhão. Comunhão com Jesus nos momentos de dor. Entender, claro que a gente nunca vai entender a dor que Jesus passou. Não é isso que eu estou falando aqui. É procurar ter comunhão com Jesus no lugar do sofrimento dele. A cruz foi o lugar do sofrimento.
E como é importante, porque tem pessoas que falam comunhão, é aquele oba-oba, é cantar, louvar, pular, é muito bom tudo isso. Mas chega um momento na vida cristã que Deus permite sofrimento na tua vida e na minha. Para nós entendermos esse versículo aqui, que fala assim, para conhecer Jesus e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a Ele na sua morte. Se não tivéssemos ou não passássemos por sofrimento na nossa vida, porque eu sempre digo, sofrimento é o maior refinador da alma. Sofrimento refina a nossa alma. Sofrimento refina a nossa alma. Seríamos insuportáveis se não passássemos por algum tipo de sofrimento. Primeira coisa, não correríamos a Deus. Não preciso. Minha vida está muito boa, está tudo indo perfeito, está tudo maravilhoso. Não preciso de nada. Por isso Deus permite, você está entendendo? Que você sofra e que eu venha sofrer. Não porque Deus quer que a gente sofra, não. Esse mundo é um mundo decaído, é propício mesmo. Neste mundo tereis aflições, porque o mundo não é um lugar santo, não é um lugar, foi, Deus fez tudo santo, mas o pecado entrou. E com a presença do pecado, foi se decaindo, se destruindo valores, pessoas. Nós fomos feitos não para morrer, mas o pecado fez com que a morte viesse. O salário do pecado é a morte. Então nós temos que entender que o sofrimento faz parte da nossa vida. E através dele, nós nos achegamos mais a Deus. Foi o que essa autora fez. Deus permitiu para que ela tivesse um ministério tão tremendo e ela pudesse alcançar pessoas feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão frustradas, pessoas que estão querendo desistir da vida. Entender que essa comunhão com Jesus é importante também. Deus nos leva no nosso sofrimento. Por isso tem uma expressão que as pessoas falam, aquela pessoa não veio por amor, mas ela veio pela dor. A dor nos une. A dor nos faz entender melhor o sacrifício de Jesus por nós. E não há nada mais que nos refina a nossa alma do que passar pelo sofrimento. Por isso que Deus hoje está permitindo esse sofrimento na tua vida, meu irmão, minha irmã, Raquel, falo comigo também, Deus está falando comigo, nas nossas vidas. Deus permite sofrimento para que nós venhamos entender a importância desse versículo, que diz assim, o apóstolo Paulo, para conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição. Mas como? Olha, através da comunhão dos seus sofrimentos. Conhecer a dor, sentir a dor. Claro que não a dor como ele sentiu, mas ter essa comunhão em meio à dor e ao sofrimento, para me conformar a ele também na sua morte. Tem um pensamento que essa autora diz que fala assim, somente na comunhão do seu sofrimento nós conheceríamos Jesus. Nós nos vamos identificar com ele no lugar da sua mais profunda humilhação. Qual foi o lugar da maior humilhação de Jesus? A sua cruz. Quando nós vamos para a cruz de Jesus, nós começamos a conhecê-lo. E a dor também. E nessa cruz, o nosso pecado também é crucificado. Por isso Jesus fala, você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir todos os dias? Carrega a tua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é o lugar da nossa humilhação. É o lugar da nossa dedicação. É o lugar do nosso conhecimento mais íntimo com a pessoa de Jesus. Você está entendendo isso hoje? Você está entendendo por que Deus permite sofrimento na tua vida? Como Ele permitiu na vida dessa mulher de Deus. Ninguém é grande, Deus que é grande na vida desta mulher. Que os seus escritos são tremendos e são bíblicos, falando sobre a comunhão do sofrimento que Deus reserva para nós. Essa comunhão onde nós sofremos também,
para entender também o sofrimento. E nessa comunhão, ela diz, é a comunhão da mais alta ordem. É a comunhão das comunhões. É esta comunhão que Deus quer para você. E que nós possamos entender. Eu vou ler de novo esse versículo. Anote ele, estude ele. Eu vou começar a estudar ele mais, porque ele fala assim, para conhecer Jesus é ter intimidade com ele, é falar com ele, é buscá-lo, porque é isso que a gente está falando hoje, chegando mais perto. Conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É isso que Deus quer hoje para nós, irmãos, queridos. Tem uma música que eu cantei ontem aqui no Abrindo a Bíblia, que é o hino 55 da harpa cristã. Se eu não me engano, é o 55. Que fala assim, mais perto quero estar. Ou é 187, um desses hinos. Meu Deus de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja dor, sofrimento, que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar. Quem sabe hoje essa dor que você está passando está te unindo mais a Jesus. Louve a Deus por ela. Ela é uma permissão de Deus. Deus falou para mim um dia que o vale que eu estava passando, Ele falou, que Ele permitiu, Ele falou, esse vale que você está chorando, que você lastima ter passado, Deus falou, você vai me agradecer muito por eu ter permitido você passar por ele. Esse vale te uniu mais você a mim, diz o Senhor. Então hoje nós estamos falando sobre este tema, chegando mais perto. E nós precisamos entender que o sofrimento na vida do crente é um aliado. É algo positivo, se você entendê-lo. Que todas as coisas na tua vida contribuem para um bem maior, inclusive essa coisa que te faz sofrer. A vida desta mulher, o nome dela é Joni Eareckson. A vida da Joni foi mudada. Talvez não como ela quisesse. Ela ainda passa por desconforto. Ela fala que muitas vezes a parte que ela consegue sentir aqui do pescoço tem muita dor, muito desconforto, a paraplegia, né, o que vem com ela, a questão da imobilidade, da frustração. Mas ela se aprofundou no conhecimento de Deus. E ela é uma viva tocha, sabe? Uma tocha viva nas mãos de Deus para nos abençoar. As coisas que ela escreve, as intimidades que ela sente, que ela passa com Deus, a vida dela. E tudo isso aconteceu com algo que parecia tão negativo, mas que Deus transformou em glória. Então hoje, a cruz de Cristo, lugar de sofrimento, é o lugar onde nós vamos todos os dias, para nós entendermos esta comunhão que Filipenses fala aqui, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me a Ele na sua morte. É nessa comunhão do sofrimento que eu me torno mais como Jesus, me conformando com Ele, conforme Ele, tendo o caráter dEle, a vida dEle na minha vida. O caráter, a essência de Cristo, vem com a minha comunhão com Cristo. Mas muitas vezes ela virá em momentos de dor, de sofrimento. Porque Deus permite sofrimento na nossa vida para moldar, transformar o nosso caráter e nos trazer mais perto dele. Vou voltar a dizer algo que eu falei aqui. Seríamos insuportáveis se não houvesse presença de sofrimento na nossa vida. Seríamos arrogantes, seríamos orgulhosos, presunçosos, soberbos, sem a presença do sofrimento. Ela nos faz ver quem nós somos. Limitados, pequenos, insignificantes, como diz Isaías 51, 55, pobre, cego, miserável e nus. É o que nós somos. Mas nós não conseguimos ver, porque o orgulho nos faz ver, pensar que somos tão
importantes e tão grandes. E aí vem uma dor, um sofrimento, vem uma tempestade. E aí coloca tudo numa perspectiva de quem nós verdadeiramente somos. Como é importante isso. Se você puder hoje, abra essa passagem. Filipenses 3:10. Dê um estudo não somente nesse versículo, mas todo o contexto do que Paulo está aqui falando. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. E nós vamos voltar com você, falando sobre chegando mais perto de Deus, tá bom? Nós vamos dar uma parada, vamos voltar daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando hoje sobre chegar mais perto de Deus. E nós temos aqui alguns pensamentos sobre essa autora que eu estou falando com vocês aqui, sobre ela, como Deus tem usado muito a vida dela para me abençoar. Quero dar um close aqui, está escrito aqui, ela é em inglês, o livrinho, fala assim, 31 dias para maior intimidade, deixa eu virar aqui direitinho, 31 dias, né? Aqui, 31 dias para maior intimidade com Deus. A Joni Eareckson Tada. Essa é a autora. Quero que dê um close aqui nela, rapidinho. Pastor, só pode dar aqui um close dessa figura aqui. Essa é a foto dela. Ela é uma mulher linda de Deus, paraplégica, mas é uma mulher muito usada por Deus nesta área de intimidade com Deus e sofrimento. E ela fala algo interessante aqui. Ela pega duas passagens e ela, como que assim, ela coloca elas de uma maneira muito interessante aqui, que nós podemos entender sobre essa questão dessa intimidade que Deus quer, desse relacionamento que Deus quer conosco. Veja só que, aqui na passagem do Salmo 138. Na realidade, vamos começar com Isaías 55. Depois a gente volta aqui para o Salmo 139. Ela fala aqui sobre como que Deus fala no versículo 8, que ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Às vezes a gente passa o dia conversando sobre coisas, todo dia a gente conversa com alguém. E às vezes o nosso papo, aquele papo, né, aquela conversa. Mas aqui Deus está falando que os pensamentos dele sobre nós são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E você começa a pensar, como é que eu posso então me relacionar com esse Deus? Porque o nosso tema de hoje é esse, chegando mais perto de Deus. Como é que eu posso conhecer Deus? Falar com Deus? Me relacionar com esse Deus, se os caminhos dele são tão mais altos que os meus? Se os pensamentos dele são tão mais superiores que os meus pensamentos? Como é que eu posso ter um relacionamento com ele? Mas aí, essa autora, eu peguei esses pensamentos desse livro aqui, vou dar crédito. Ela fala o seguinte, olha o que diz no Salmo 139. Vamos lá? Salmo 139, no versículo, me parece, que é um dos últimos versículos, diz o seguinte, para você e para mim. No versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como és grande a soma deles. Senhor, como é precioso saber que tu pensas em mim. É isso que o salmista está falando. Os teus pensamentos concernente a mim, Deus, são muito preciosos.
Você sabia que Deus pensa em você? Deus pensa em você. Ele está pensando em você agora. Está pensando em como Ele pode atrair você mais a Ele. Em como Ele quer te abençoar mais, curar, renovar, transformar, abençoar. Deus pensa em você. Então, isso é muito importante saber, porque quando você chegar perto desse Deus que fala que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos, você vai entender que Ele fez o primeiro passo para essa intimidade ser possível. Qual a intimidade? O teu relacionamento de comunhão com Ele. Ele estendeu a ponte. Ele fez o caminho para você vir ter essa comunhão. Essa ponte, essa aliança, Ele fez através de Jesus. Jesus é o caminho para Ele. Jesus é a ponte. Jesus fez com que você pudesse ter intimidade. Antigamente, as pessoas não tinham como chegar para Deus e falar: Deus, estou aqui. Tinham que chegar para um sacerdote e dizer: sacerdote, eu pequei, aqui está, eu quero que tu faça um sacrifício pelos meus pecados. E o sacerdote chegava a Deus, só ele, não a pessoa. Mas no momento que Jesus morre naquela cruz, está registrado isso em Mateus 28, o véu daquele tempo, que o véu era uma cortina, o sacerdote passava para dentro daquele véu, só ele, as pessoas ficavam para fora. Para ele levar para Deus o caso das pessoas. Mas quando a Bíblia fala, quando Jesus morre naquela cruz, naquele dia, naquela sexta-feira, penúmbria, onde o sol ficou tudo escuro, o véu, a primeira coisa que acontece quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Pá! Dizendo, não precisa mais de um sacerdote levar para as pessoas, levar para Deus. As pessoas podem ter intimidade diretamente com Jesus, com Deus. O véu rasgou. Abriu-se um novo tempo, um momento de intimidade com Deus. Você está entendendo? Então os pensamentos de Deus são tremendos concernente à tua vida. Interessante que, aonde estão esses pensamentos de Deus? É a Bíblia. A Bíblia toda, na realidade, são os pensamentos de Deus. De Gênesis, Apocalipse, Deus usa pessoas que escreveram, mas são os pensamentos dele. Para você entender que ele te ama, que ele tem planos, para entender a história que Deus tem, a história que aconteceu, porque a Bíblia é verídica, ela relata acontecimentos que aconteceram e que vão acontecer ainda, porque ela também, ela é escatológica, né? Ela aponta para o futuro que virão. Só você olhar em Apocalipse, em outras passagens também. Ela é um livro tremendo, mas são os pensamentos de Deus. Então, é interessante que essa autora fala o seguinte, você está entendendo? Ela diz assim, que ele fez a ponte, ele fez a aliança, ele fez intimidade possível. Ele fez esse momento de conhecimento dele, ele que deu o primeiro passo. Não foi você e eu, foi Deus. E os seus pensamentos estão disponíveis a nós hoje. Aonde? A Bíblia. A Bíblia é um livro que tem os pensamentos de Deus para nós. E elas estão disponíveis a nós. É somente a gente se aproximar dele através desses pensamentos da Bíblia. Ler ela. Amar ela, porque amando a Bíblia você vai amar a Deus. Buscando na palavra, você está buscando Deus. E ele fala, quão preciosos são os pensamentos dele em relação a você. Deus pensa em você com carinho. Então, no momento que você chegue perto dele, não chegue com medo. O que Deus vai fazer comigo? Vou orar agora, ele vai pôr um raio. Não. Você vai chegar a Deus e o teu humilhar, o teu ajoelhar, só o fato de você chegar a Ele e conhecer que Ele é Deus, vai alegrar o coração de Deus. Deus vai dizer, está me buscando. Está me reconhecendo. Está buscando não a que eu posso dar, mas a minha face. E é isso que Deus quer hoje.
Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não é buscar com duplo sentimento, né? Precisando de algo, mas buscar porque você ama Deus. Deus ama ser buscado, ama ser amado, ama ser desejado por você e por mim. Você está entendendo essas duas passagens? A passagem de Isaías que fala que os pensamentos dele são acima, os caminhos, mas que ao mesmo tempo no Salmo 139 ele fala, eu penso em vocês, eu amo vocês, eu quero vocês. Então hoje, vamos entender por essa ótica. Esse relacionamento, Deus deu o primeiro passo, enviando Jesus, fazendo viável, fazendo possível o fato de você chegar a Deus, o fato de você não precisar ir para um sacerdote, e aquele sacerdote ir para Deus pedir perdão dos teus pecados. Você não precisa confessar para o homem os teus pecados. Você pode ir diretamente a Jesus, porque a Bíblia diz, não é porque religião diz, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo o nosso pecado. Então hoje vamos entender essas duas coisas que nós falamos aqui no Abrindo a Bíblia. Deus permite sofrimento na nossa vida, porque muitas vezes o sofrimento nos leva mais perto de Deus. E entendemos, temos comunhão com Jesus no seu sofrimento, entendendo que Ele também sofreu na cruz para nos salvar. E entender também que os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, os caminhos são, mas que os pensamentos dele estão em nós. Que a gente é tão pequenininho, mas mesmo sendo pequenininho, insignificante, ele se importa com nós, ele nos ama. Tanto que ele deu a vida de Jesus para nos salvar. O sangue de Jesus. Então a gente tem muito, muito, muito valor. Valemos o sangue de Cristo. Então nós precisamos entender que Deus não só permitiu Jesus morrer para deixar a gente ali salvo. Sim, para nos salvar, mas trazer-nos perto dele para uma maior intimidade e conhecimento dele. É isso que Deus quer hoje para mim e para você. Vamos entender isso hoje. Jesus nos quer mais perto dele. Como diz aquela música, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Hoje eu não sei o que você está passando, mas Deus está permitindo circunstâncias na tua vida, para você reconhecer que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, mas acima de tudo, que Ele te ama. Ele quer comunhão com você, Ele quer intimidade com você, Ele quer conhecimento teu dele. Ele já te conhece, mas Ele quer que você o conheça, que você chegue perto. E não tem como conhecer alguém ou alguma coisa se a gente não chegar perto. Como é que você vai casar com alguém se você não tem relacionamento, conhecer aquela pessoa? Como é que você vai ter um relacionamento com a pessoa se você não conhece ela? Então temos que conhecer, chegar perto, para termos relacionamento. E é isso que Deus quer hoje. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração ocorre, busque a minha face. Aí Davi responde imediatamente, Senhor, a tua face eu buscarei. Vamos pedir a Deus hoje que Ele venha nos ajudar. Ajudar a nós termos disciplina com o nosso tempo. Disciplinar o nosso tempo para Deus. A gente disciplina o tempo para tantas coisas, né? Academia, caminhada, alimento, tempo da TV assistindo notícia, tempo com família, tempo lendo, tempo descansando, tempo fazendo unha, tempo fazendo não sei o que mais. Mas hoje nós temos que entender. Precisamos disciplinar o nosso tempo para passar mais tempo na presença de Deus. Isso
é relacionamento. Conhecer Jesus, ter maior intimidade e relacionamento com Ele. É o que Deus deseja para nós. Eu preciso. Hoje, se você não recebeu nada dessa palavra, eu recebi. Estou pregando para mim. Deus está falando comigo. Eu preciso. Se você precisar também, reconheça. Porque Deus, Ele começa um momento de intimidade com você, no começo, no momento que você reconhece também que você precisa dEle. Que você precisa chegar mais perto dEle. Que você precisa ter uma vida de oração mais substancial. Precisa de ler mais a Bíblia de uma maneira mais metódica, mais disciplinada, mais constante. E é isso que Deus quer para nós. Deus está falando conosco hoje, falou ontem e vai continuar. Porque essa temática, esse tema, não é só de ontem e hoje. Amanhã voltaremos a falar um pouco mais sobre chegando mais perto de Deus. É o que Jesus deseja. E hoje Ele está falando comigo. Ele está falando com você. Se você gostaria de anotar as passagens que nós falamos, as do programa passado, vou falar para você. Provérbios 8, versículo 17, uma passagem muito tremenda. Está aqui, estou olhando na direção errada aqui. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Tiago 4, versículo 8. Jeremias 29, versículo 13. Romanos 12, versículo 11. Salmo 139, você pode olhar aqui no versículo 17, versículo 18. Ou ele todo também. Isaías 55, começando aqui com os versículos, vamos ver aqui, Isaías, olhar aqui no lugar certo, Isaías 55, no versículo 8, versículo 9 em diante. E, claro, Filipenses 3, versículo 10. Você pode ler os versículos antes e depois também. É importante eu dar esses versículos, essa passagem para você, porque é sobre isso que nós falamos hoje. Amém? E que o Espírito Santo possa ter falado hoje ao teu coração. Sabe por quê? Porque nós abrimos os pensamentos dele hoje. Isso aqui tudo é pensamento de Deus. Abrindo a Bíblia, abrindo as Escrituras, abrindo aquilo que Deus fala conosco, o que Ele pensa. Isso é tão importante. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar fazendo algo muito importante, falando com Deus, falando sobre o teu problema, a tua necessidade, o teu pedido, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, nós estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar com a Doraci. Ela vai fazer uma cirurgia. Ela pede pelas nossas orações. Vamos orar também pela Darli. Tem um testemunho de cura, que a filha foi curada de cisto na sua cabeça. E pela libertação da sua neta Tatiana. Que tremendo esse testemunho, né? Nós louvamos a Deus por esse testemunho de cura. Darli, ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro também, a Railda, que é uma telespectadora, uma ouvinte assídua. Deus te abençoe, minha irmã. Pede pela saúde, pela hérnia de disco e também pela sua família, para que todos voltem aos caminhos do Senhor. Tem 2 pedidos aqui sobre casamento, sobre relacionamentos. Vamos orar pela Regiane, pelo seu matrimônio e orar também pela Daniele, pela sua família, pela sua casa e pelo seu casamento que está passando por uma crise. Vamos orar também com a Ruth por uma porta de emprego, com o Sandro Moretti por uma porta de emprego, orar também com a Rita por uma porta de emprego, salvação também do seu filho Luiz, que precisa de libertação. Vamos orar com o João Batista, ele está nesse momento sentado numa cadeira de rodas e precisa da nossa oração. Vamos orar também pela Socorro, o seu escritório que está passando um momento difícil, muitas pessoas estão devendo ela. Vamos orar para Deus ajudá-la, né, da sabedoria. Letícia,
pelo seu filho Tiago, que ele volte para Jesus. E aqui tem pedidos também que assim, a gente fica muito tocado no coração quando mães pedem pelos seus filhos, né? Um deles aqui é a Iracema, que pede, o seu filho é usuário de drogas, o seu nome é Ronald. Ele chora muito, não tem forças para lutar. Eu não sei se é ele ou a mãe que chora, mas com certeza o Ronald deve se sentir muito fraco, porque quem está nas drogas, muitas vezes até quer ser liberto, mas é um domínio. Mas Deus pode quebrar isso, Iracema, através da oração. Deus ouve oração, Deus é poderoso. Então continue, mesmo que tudo está tudo difícil, escuro, complicado, continue louvando também. Não somente ore, mas adore a Deus. O louvor que você levanta a Deus, ele tem poder para quebrar as cadeias que estão amarrando o Ronald. Creia. E não somente ore, mas adore. E vamos orar também pela Marlinda. E a Marlinda também pede algo semelhante, seu filho Jansen, né? E está desviado e está usando drogas. Vamos orar para Deus trazer esse jovem de volta. Ele é desviado dos caminhos do Senhor. Ele era uma época um pastor e saiu dos caminhos de Deus, mas Deus pode trazê-lo de volta. Ele é de Guaratiba, Rio de Janeiro. Marlinda, vamos orar com você sobre essa causa. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Jansen nas tuas mãos. O Ronald, Senhor. O Luiz, Senhor. Pessoas que precisam de ser libertas, Pai. O Tiago, que é o filho da Letícia, Senhor. Nós colocamos o João Batista nas tuas mãos, Pai. A Socorro Silva, a sua causa, a causa do Sandro, Pai. Abre portas para ele, abre portas para a Ruth. Senhor, ajuda, fortalece a Regiane, a Daniela Silva no seu casamento. Restaura, Pai. Dá sabedoria, Pai. Ajuda, Senhor. Nós oramos pela Railda, Senhor, a sua causa. Vem agora ouvir, venha trabalhar, venha salvar, Senhor. Nós oramos também pela vida da Darli, Senhor, pelas suas causas, pela causa, Senhor, da Doraci, Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo que Tu venhas libertar, curar, fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus é fiel. Você vai agora continuar na presença dele. Nós vamos fechar aqui o programa, mas não quer dizer que você não vai estar aí louvando e procurando Deus. Faça isso. Ele está bem perto de você. Ele deseja que você o conheça mais. Amém? Fique na paz de Deus, fique na graça dele e até nosso próximo programa, se Deus quiser.